E aí, eu sou o Léo e eu sei que já tem um tempo que eu não apareço aqui no canal. E eu disse que quando eu aparecesse seria pra um vídeo muito importante e esse vídeo tá pra sair. Mas eu quero falar de uma coisa muito mais importante no momento. Bom, por mais que muitos tentem ignorar, a gente sabe muito bem o que tá acontecendo no nosso país nesse momento. Eu sei que nesse canal a gente não trata assuntos muito sérios, mas se serve de algum incentivo, a gente tem um protagonista que, com certeza, vendo uma situação como essa, voltaria de onde ele tá, do sonho dele, pra ajudar essas pessoas. E se essa metáfora com o Luffy não te incentivou o suficiente, eu acho que o que tá passando aí na tela pra vocês já vai ser um bom incentivo. Essas pessoas precisam da sua ajuda e você pode ajudar com isso. Somos 70 mil pessoas nesse canal e temos uma boa taxa de visualizações aqui. Se cada uma dessas pessoas contribuir com o valor que seja para ajudar essas pessoas terem recursos para passar por esse momento difícil lá no Rio Grande do Sul, tenho certeza que vamos conseguir contribuir com muita coisa. Ah, Léo, mas pô, sou adolescente, não tenho R$1 no bolso para poder doar. Cara, divulga isso. Divulga porque divulgar já ajuda bastante. Vamos deixar aí no comentário fixado do canal locais onde você pode fazer sua doação e onde você pode também divulgar, colocar nas suas redes sociais para a gente conseguir fazer bastante volume e ajudar essas pessoas. A gente não vai fazer contagem de valor aqui no canal nem nada porque a gente não quer aparecer aqui com números para vocês, a gente só quer que vocês ajudem. É isso que a gente tem em mente. Então pensem na história que você lê, pensem na realidade que a gente vive, pensem no país que a gente vive e nessas pessoas que precisam de ajuda e faça o que lhe for possível fazer. Desde já eu já agradeço bastante só por ter prestado atenção nesse áudio e se você vai ajudar de alguma maneira. Muito obrigado. Então continue para ver esse vídeo, se divirta, mas tenha essa consciência. Até a próxima, logo eu tô de volta e bom vídeo para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você que é inscrito do canal Supernovas por acaso ainda toma algum susto ou tem surpresa com o que você vê sendo revelado no mangá? No último grande vídeo, o vídeo de Elbaf, o Léo deixou uma dica muito interessante, afirmando que Nika e Joy Boy eram duas pessoas completamente diferentes, e que havia provas para isso. Infelizmente o Vegapunk acabou abrindo a boca mais rápido que nós, mas a parte da história que ele não conhece nós vamos contar no próximo grande vídeo. Mas na primeira parte dessa análise vamos falar sobre o capítulo 1114, um dos melhores de todos os tempos, As Asas de Ícaro. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos à análise do capítulo. E se vocês gostam do nosso conteúdo e já estão ansiosos pro que a gente tá pra dizer aqui, já deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal caso ainda não sejam inscritos. E sem mais enrolação, vamos direto pra essa análise. Começando diretamente de onde o último parou, temos a continuação do discurso de Vegapunk. Dessa vez vai ser diferente, nós não vamos objetivamente narrar todo o capítulo, já que a maioria de vocês com certeza já deve ter lido, e se você ainda não leu, eu recomendo que leia primeiro antes de ver essa análise. Primeiramente, nós temos que separar isso daqui em partes, os lugares que aparecem pra nós, os personagens que aparecem pra nós, e as falas mais absurdas que existem nesse capítulo. Primeiro de tudo, quero falar dos lugares que apareceram. Enquanto Vegapunk continua a falar na transmissão, vemos as reações ao redor do mundo. O Oda nos levou do East Blue até Mary Joa. No East Blue, nós vimos o Show que não víamos há mais de 2 décadas. E que momento de alívio com a tensão que tava o capítulo, e isso é claro sem falar no Jaguar de Sol vivo e rindo de tudo que Vegapunk está revelando. O interessante é notar que além de Vegapunk, Sol também deve ter continuado todos aqueles estudos. Afinal, foi ele quem protegeu os livros e os manteve em Elbaf, mesmo a fonte que o Vegapunk usou, os livros e estudos de Ohara. Vemos também o Water 7 e Long Ring Long Island, que são lugares que já passaram por problemas com grandes mudanças do nível do mar. O Oda mostrou do nada 2 dos filhos da Big Mom, constatando o fato de ele ter previsto o terremoto que aconteceu. Ao que o próprio Vegapunk diz: se isso não acontecer, desconsidere a minha mensagem. É uma sacada genial do cientista, visto que a destruição de Lulusia levou esse evento a tornar-se um fato, dando credibilidade para tudo que ele estava falando. Também vimos a Ilha dos Tritões, onde Neptune diz: isso parece muito distante, e de fato é, mas será que o rei vai compreender que o verdadeiro propósito de Noah está chegando? A Aokiji também aparece e é interessante porque no quadro que ele aparece, o quadro do lado é o de Long Ring, o lugar onde ele aparece pela primeira vez. E sabe o que é absurdo nessa cena? Eiichiro Oda brincando com a nossa cara. A Robin, quando esteve em Long Ring, contou sobre o jogo Dave Backfight, que foi criado numa ilha de piratas, a Ilha Hashinozo, ilha onde a Aokiji está e agora vive. Pois é, além de tudo que vemos daqui pra frente, o Oda ainda brinca com essa sutil
sutileza da sua própria narrativa. Aliás, isso não acontece somente uma vez nesse capítulo. Bom, divertido falar dos lugares que relembramos, agora que começa a maluquice que Léo escreveu nesse roteiro. Temos um lugar e uma pessoa que eu preciso que vocês anotem mentalmente. Isso vai ser relevante demais. Mocktown e Doflamingo. Ok, a primeira parte da narrativa do capítulo trata-se da reação do mundo com a descoberta da inundação e com Vegapunk mostrando que ele não estaria mentindo. Afinal, a elevação de 1 metro dos mares realmente aconteceu, e como depois dessa mensagem ele morreu, era uma prova concreta da sua previsão. Agora observem Mocktown e Doflamingo. Entre as duas aparições temos Water 7, que é o lar dos projetos onde Pluton, uma arma ancestral, foi construída posteriormente partindo para Wano. Mocktown é o lugar onde Luffy parte até Skypiea. Naquele lugar temos a cena mais importante de todo esse mangá, acredite em mim, a cena em que Bellamy debocha e zomba dos sonhos de Luffy e a cena mais importante do mangá de One Piece. Inclusive a cena da risada de todos no salão, que se repete aqui. Ao ver a mensagem do cientista, todos da cidade da zombaria começam, adivinha só, zombar de Vegapunk, dizendo que tudo que ele dizia era balela. A questão é a seguinte, a primeira vez que essa cena acontece é na verdade como se Oda dissesse, absolutamente tudo que eles zombam como mentira é na realidade absoluta verdade. É isso que significa a primeira cena da risada e a desse capítulo. Se eles estão rindo de Vegapunk, tomem então isso como verdade absoluta. Mas então, por que essa cena é tão importante? É simples, aquelas risadas provaram que Skype era real e toda a história daquele arco é um prenúncio de tudo que estamos vendo. Lembram-se de termos comentado sobre a brincadeira da cena de Aokiji e de Long Ring? Isso acontece também entre Mocktown e Doflamingo. Veja só, quando Magellan e Doflamingo comentam sobre a reorganização da prisão e da elevação dos mares, Doflamingo diz, sempre dá pra chegar um nível mais acima. Skype era uma ilha nos céus para Mocktown, mas Skype e Shandora são só cidades que são um lampejo de um lugar muito mais alto, a Lua. Se o Mar Azul vai ser todo engolido, pra onde mais fugir dele? Acho que um certo deus do trovão já fez isso antes, numa grande arca de um rosto dourado. O jogo de palavras do Oda é tão impressionante na narrativa e na correlação entre essas duas cenas que impactam todo o restante do capítulo. E aqui nas palavras de Leonardo, eu dei essa introdução pra vocês e pra Samuel, eu que vos falo, porque é dica que o autor deixou no capítulo. Vejam o quão a viagem até a Lua é absurda. No desespero dos Gorosei de destruir todo e qualquer sinal de vida do Dendemushi daquela ilha, Saturn acaba chegando à central da Mother Flame, e lá está a maldita arma que tanto queríamos ver. Sempre dá pra ir a um nível mais acima. Então vamos fugir do mundo que é afogado em água direto para a Lua. E aqui, como em muitos vídeos do canal e quase sempre, nós voltamos à história de Capas do Enel. Olhem bem para a Mother Flame. Sim, ela já estava aqui o tempo inteiro. Na história de Capas do Enel, víamos a Mother Flame aparecendo, sendo levada junto com o povo do céu. Observem o seguinte, somente quando os Bilkans, Shandians e Skypians vieram ao planeta azul que finalmente a Mother Flame veio junto. Ela é uma arma de origem da Lua, uma tecnologia de origem dos povos de Asas. A tecnologia que eles possuíam era pelo menos 1000 anos à frente do tempo atual. Essa era a cidade do futuro que Vegapunk menciona mais à frente no capítulo. Afinal de contas, o que é a Mother Flame? Nada mais é do que a chama primordial, o fogo e a vontade de todas as coisas, o próprio Sol. Enquanto vemos a bendita arma, Vegapunk estava sofrendo sobre o fato de ter voado muito perto do Sol como o Ícaro. E resumidamente, a história do Ícaro é sobre um pai e um filho que estavam presos em um labirinto. O pai, Dédalo, construiu asas de cera e penas para escapar. Ele avisou Ícaro para não voar muito alto para evitar o Sol e nem muito baixo para evitar o mar. No entanto, Ícaro desobedeceu e voou muito alto. A cera derreteu e ele caiu no mar e se afogou. Vegapunk faz essa alusão pois foi muito além do que devia quando estudou aquela tecnologia e o século perdido. Ele acabou recriando algo que poderia destruir o mundo e não ajudá-lo. Mother Flame é uma arma, um pequeno fragmento do que é o Sol que era tão sonhado. O povo do século perdido conseguiu alcançar essa tecnologia naquela cidade futurista. Eles usavam uma energia tão poderosa quanto o Sol. Essa chama é tão poderosa que queima mesmo dentro d'água, como vimos nessa página. Vegapunk, como o próprio diz, se antecipou demais quando tentou encontrar esse fogo primordial. Esse fogo poderia tornar seu sonho de alcançar energia infinita realidade, mas ele se antecipou demais e isso causou a sua morte, a queda de Ícaro. Uma pequena chama, um fogo tão poderoso que não pode ser contido apenas por água e que pode devastar uma ilha e elevar os mares do mundo inteiro, um pequeno sol. Quero que se atentem a algo que a comunidade já vem levantando há um bom tempo, a história do continente
Mu. Esse livro conta sobre o declínio do mesmo reino do título. Provavelmente vocês já ouviram por aí, pois aí está. Na Mother Flame temos a seguinte escrita: A-E-Mu, S-108. Ok, isso é literalmente o nome do reino Mu. Agora observem esse trecho do livro. Mu foi despedaçado. Com rugidos estrondosos, a terra condenada afundou. Descendo, descendo, ela entrou na boca do inferno, um tanque de fogo. Por mais que qualquer estudo arqueológico, entre aspas, sobre Mu seja considerado pseudociência, é óbvio que o Oda se inspirou na sua história sem sombra de dúvidas. Mu é muitas vezes associada à Atlântida. Os homens que contam essas histórias em livros e pseudo-estudos às vezes chegam a mencionar as duas sendo na verdade uma só, relacionando as crenças gregas, de onde vem Atlântida, e das Índias, onde vem Mu. Ambas as cidades são descritas como cidades lendárias, poderosas em tecnologia, que eram mais prósperas do que qualquer civilização que conhecemos hoje, mas foram gananciosas e isso levou à fúria dos deuses que as destruíram ou a destruiu. Seja Mu ou Atlântida, aqui o Oda não foi nem um pouco discreto. A e Mu, Atlântida e Mu. Em inglês, a língua que ele usa para nomear lugares em One Piece é Atlantis e Mu, antes que alguém ache que eu tô traduzindo só para português. Ok, Vegapunk nomeou a arma que devastou o mundo e as cidades do século perdido com essas referências. Sacanagem, hein, Vegapunk? Mas para todos os efeitos, vamos voltar à Lua mais uma vez. Na Lua, a Mother Flame só desceu à Terra quando Bilkans, Skypians e Shandorianos desistiram da Lua e desceram à Terra. Beleza, mas e esse rapaz aqui na página anterior? Sabe esse rapaz aqui, de chapéu de palha, que tem um sol do seu lado? Sabe o que esse rapaz era? Adivinha só, ele era um Lunariano, a raça que desceu primeiro à Terra. Os Lunarianos têm algo muito interessante com eles. Eles esperam pelo retorno do Joy Boy. Eles têm asas negras como os povos do céu e têm o poder de controlar as chamas. Exatamente. Barba Branca então afirmou que quem morava em Mary Joa antes dos Teriubitos eram os Lunarianos, provavelmente aqueles que desceram primeiro. Mary Joa é o lugar que em suas escadas tem estátuas de homens com lanças e espadas. A forma como Nika aparece no conto de Hushu e dos gigantes. Assim como ele conta no final do capítulo, Joy Boy teria lutado e vivido em uma cidade do futuro, que tinha uma tecnologia absurda muito além do seu próprio tempo. Tendo uma possível origem lunar, seja Nika ou Joy Boy, conseguimos conectar toda a capacidade científica de onde a chama veio, o poder do sangue lunariano. Ou o poder lunariano veio da chama primordial, o próprio Deus do Sol. De verdade, eu sei que já falei nesse vídeo mais de 1000 vezes e aqui nesse canal também, mas veja ele mais uma vez, o Eiichiro Oda não pode ver esse vídeo. No momento específico do vídeo, eu digo, você nunca se perguntou como o Luffy faz isso quando ele usa o Red Hawk embaixo da água? Assim como a Mother Flame existe também debaixo d'água. O poder do povo do século perdido era o próprio Sol. E teria sido Joy Boy também um Ícaro? Alguém que quis tanto estar à frente do seu tempo que fez com que o mundo se virasse contra ele? Nós temos muito mais a falar sobre isso, mas é claro, é nessa parte que o próprio Vegapunk se interrompe para falar sobre os Poneglyphs. E o protagonista da história é Joy Boy, o homem que encarnou os sonhos de Nika, o Deus do Sol. Existe um fragmento do roteiro de Elbaf que não foi pro ar. Naquele mesmo vídeo eu removi por questão de tempo. O vídeo que foi ao ar tem 53 minutos, e a parte sobre Nika e Joy Boy deixaria o vídeo ainda maior. Mas aqui está o arquivo original, escrito em 4 de fevereiro desse mesmo ano, antes mesmo do vídeo de Elbaf ser publicado. E aqui vai só um gostinho da parte da teoria que você nunca tinha visto nesse canal. Antes mesmo do Vegapunk sonhar em começar a contar esse segredo para todos nós, e antes de tudo que estamos vendo agora, vejam esse pequeno spoiler que vem daqui a uns dias no nosso canal, agora que revivemos essa teoria. O que está claro pra nós é que Luffy é a encarnação do Deus do Sol, graças à sua fruta e o cumprimento da sua profecia. Mas precisamos conhecer através da história quem era Nika. Precisamos falar de um passado desconhecido e esperado por tanto tempo, o século perdido. Nika era originalmente um gigante, o gigante ancestral Ymir. De toda a história que ainda vou contar a cada um de vocês, essa é certamente a mais profunda. Um gigante, um guerreiro, o primeiro pirata do mundo. Sim, Léo disse literalmente isso. E posteriormente um deus. Antes dos deuses que hoje vivem em Mary Joa, existiram outros deuses. Eles foram capazes de controlar o fogo. De acordo com as mais antigas histórias desse mundo, o povo Lunari foi esse povo que viveu acima da Grande Montanha Vermelha. Com gravuras em paredes, pode-se observar figuras de anjos que desceram até o mundo conhecido
conhecido, mas uma figura se destaca entre todas. O seu chapéu tem uma bela silhueta conhecida. Ao seu lado, um grande brasão solar e abaixo dele um chão disforme, assim como borracha. Inclusive, o autor da história, Eiichiro Oda, usa uma simbologia interessante ao lado dessa figura, pois o símbolo em pontas é o calendário azteca de passagem do tempo, e no centro desse calendário existe o rosto de Tonatiuh, o deus do sol azteca, e a cidade dourada de Shandora também ganha os templos sumérios como inspiração de suas construções. Mas o que torna essa história poderosa, meus amigos, é que isso também é visto quando o gigante ancestral nos é apresentado, o Ors. Quero dizer pra vocês que desde mais novo, com meus 15 anos, eu olhava pra essa capa e não conseguia pensar que poderia ser algum tipo de coincidência. Principalmente quando também o gigante troca de corpo com o atual deus do sol, e ainda mais quando no fim de toda a batalha contra a sombra de Asgard, Moria, o sol nasce em um grande amanhecer. Nos lembrando do chapéu de palha gigante congelado e o desespero do gigante por um chapéu assim que teve a alma do deus do sol dentro de si. As mensagens finalmente começam a se conectar. E o mais belo nisso tudo é observar a tal cruz na roupa desse gigante ancestral, que não só está na igreja do Deus do Sol, como também junto ao grande chapéu. Antes da conhecida Grande Era dos Piratas, antes de Roger, Shebeck, Capitão John e Edward Newgate, existiu um bando que aterrorizava os mares, os Piratas Guerreiros Gigantes. Esses homens aterrorizavam os mares até 102 anos atrás, mas antes de Dory e Brog ainda houveram Jaru e Joru, séculos atrás. E considerando o tempo em que viveram, pois eles vivem mais do que a maioria dos humanos, os seus pais não estão tão distantes e na verdade vivenciaram o século perdido. Estes seres, os gigantes, iniciaram a pirataria. Shanks tem forte ligação com os gigantes e eles lhe concederam e criaram seu navio, um exímio Drakkar, e se tornaram seus grandes aliados. Afinal, foi com eles que Shanks aprendeu parte dos ensinamentos da pirataria com os verdadeiros piratas desse mundo. O clã dos gigantes originou as grandes navegações pelo mundo do Chapéu de Palha e antes dele ainda existiu o clã dos gigantes ancestrais. A pirataria se originou desses seres junto com Joy Boy. Ao longo desse vasto mundo, consegue lembrar de quantas vezes vimos cicatrizes ou marcas em olhos esquerdos, mas nunca um tapa-olho? Lembram-se da grande caveira no mapa de Jaya? O seu olho esquerdo até hoje é um mistério. Nas escrituras dos conceitos de Eiichiro Oda, Nika ou Gear 5 deveria ter sua forma gigante permanente. A transformação faria o Chapéu de Palha tornar-se permanentemente em um chapéu gigante, mas agora é apenas um dos seus poderes e não a sua verdadeira forma. Certo homem que ria como uma hiena disse: Ilha no céu, cidade de ouro, a cidade esmeralda, One Piece, nada disso existe. O autor nunca põe uma nomenclatura à toa. A hiena falava sobre essas duas ilhas, Eldorado e a cidade esmeralda. Se o tesouro é real e Eldorado também, então onde estaria a cidade esmeralda? Isso é, muito provavelmente era o olho esquerdo da caveira. Momblan Noland, o grande explorador que velejava sobre o navio da lua, encontrou Eldorado nos céus e morreu executado como um mentiroso. Gold Roger, o grande rei pirata, encontrou o que chamou de Laugh Tale e foi executado por esse motivo. Entendem o que eu quero dizer aqui? Roger encontrou a cidade esmeralda. Inclusive a ligação entre eles é poderosa a ponto de o Chapéu de Palha dos homens ser encontrado nas histórias de Noland. Como havia dito, Nika, o deus guerreiro do sol, era um gigante. Esse homem escondeu todos os mistérios do mundo e trouxe um sonho para os gigantes e para os homens da terra: viver em harmonia entre todas as raças. O que torna ainda mais poderosa a conexão entre Nika e os gigantes é que a cidade esmeralda é encontrada em outra clássica história, o Mágico de Oz. Os bucaneiros, que são híbridos entre homens e gigantes, também adoravam ao deus do sol. Entre os gigantes ancestrais, Ors e seus descendentes, e Kuma e seus descendentes, existe uma cruz associada ao deus do sol. E no navio do pequeno Ors, dois sóis brilhantes. Este recebeu de Ace, ou Baldur, como já dissemos em outros vídeos, um chapéu de palha como símbolo de amizade. Assim como Ors procurou um chapéu ao receber a sombra do deus do sol, e além disso tudo, sua introdução na história foi semelhante à cena em que o chapéu de palha gigante é visto por todos nós. Por fim, a tal cruz está presente também na Câmara Congelada. Que história será que o autor está contando para nós? Para todas as interpretações, está claro que o deus do sol era na verdade um gigante. Afinal, o olho esquerdo é representado desde o primeiro capítulo da história até os dias de hoje em piratas, símbolos e na própria ilha de Jaya, a suposta cidade esmeralda. Na mitologia nórdica, Odin, o pai de todos, entregou como sacrifício seu olho esquerdo na fonte Mimirbrun,
Brum. Essa fonte era protegida por Mimir, o deus da sabedoria e inteligência, e Odin fez isso a fim de alcançar a sabedoria absoluta e o poder para se proteger do Ragnarok, como disse, entregando seu olho em troca. O fato curioso é que Mimir posteriormente tem sua cabeça arrancada por Odin, pois este achava que ele iria se rebelar contra ele, a fim de apressar o Ragnarok, e a fonte Mimir Brum estava justamente em Jotunheim, o lar dos gigantes nórdicos ao redor do mundo. Vegapunk, aquele que provavelmente é representação de Mimir, concordou com os gigantes em levar todo o conhecimento de Ohara, e agora em Elbaf está todo o conhecimento dos arqueólogos. Afinal de contas, se a Cidade Esmeralda foi o olho esquerdo sacrificado, o que o gigante Nika queria? Que sabedoria que ele desejava? Nós conversaremos sobre isso depois, mas afinal de contas, o primeiro bando pirata foi realmente de gigantes? Eles possivelmente criaram a música Sake de Binks, mas essa música é uma música de despedida, como um amigo que deixa outro pra trás, mas promete que um dia irá se reencontrar. A primeira música dos piratas. Mas de quem Nika teria se despedido? Ele teria se despedido do Joy Boy. Nika e Joy Boy são duas pessoas diferentes. Joy Boy é o homem que deu o pontapé da pirataria depois de encantar-se com o conto de Nika e a sua história. Além disso, notem uma fala curiosa do nosso autor. Ele certa vez no ano de 2007 disse: "Estou ansioso para desenhar um personagem com tapa-olho. Quando vocês ouvirem, saberão que o fim de One Piece está próximo. Ele também estará nas cenas finais." De novo, olhe Mocktown, Bellamy e o olho esquerdo de Jaya. Todos mistérios deixados pelo Oda. Olhem o que o Oda fez também em Thriller Bark. Thriller Bark é o momento do mangá em que a história de capas do Enel aparece. Dentre esses capítulos, o despertar de Ors e a luta contra o Chapéu de Palha. Ao possuir os poderes de Nika, Luffy, o Ors corre para usar uma pedra como seu chapéu. Parece inocente e parece o próprio Luffy, mas era uma dica do próprio Oda. Afinal, nas roupas de Ors, temos a cruz que está na câmara secreta do Chapéu de Palha gigante e também na cruz do Sol de Kuma. Não parece que tudo isso se encaixa na sua cabeça? Veja, Ace criou um chapéu para Ors Jr., para ele não se queimar com o sol, nem dar uma de Ícaro, e era um homem com poderes de fogo que tinha uma amizade profunda com um homem gigante. Eles se despediram, mas um dia se reencontraram, uma pena que na própria morte. E como o Barba Branca dizia, Ace era o detentor da chama que seria passada adiante. Bom, esse texto tem muito mais detalhes e ele vai continuar, mas isso tudo vai ser um assunto para um próximo vídeo, até porque Léo tá maluco e não para de escrever. Ainda tem muita coisa que não comentamos sobre esse capítulo e essa review não vai acabar por aqui. Nós vamos trazer muito mais teorias sobre isso para vocês, então nos vemos em breve. E galera, é com isso que nós encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês acharam sobre esse capítulo e sobre as nossas teorias aqui no canal, e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E galera, mais importante que tudo isso, tentem fazer uma doação pra galera lá do Rio Grande do Sul, porque as coisas lá estão muito graves e a gente aqui no canal tenta fazer a nossa parte da maneira que a gente pode. Então se vocês podem ajudar com qualquer quantia que seja, com certeza ela vai ser útil pra alguma coisa. E se vocês não têm condições no momento, considerem compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível, que isso já vai ser uma ajuda gigantesca. Vamos nos unir nesse momento muito difícil dos nossos companheiros lá do Sul, porque é isso que nós aprendemos com quase 30 anos de One Piece. E galera, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram para mandar suas perguntas pro próximo Supernovas Respondem, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso galera, nos vemos nos próximos vídeos e valeu!